Olá, retornando, vamos para a segunda parte da nossa aula 10, sobre a aplicação diária. Então vamos colocar aqui a transparência, para que a gente tenha uma visualização melhor. Vamos carregar a imagem aqui, esperar ela carregar. Sim, agora acho que está ok. Muito bem, então nós começamos falando ou utilizando uma mensagem do mestre ascensionado Saint Germain, que ele diz o seguinte: a atividade de decretar por nós mesmos, pela humanidade e por toda a vida em geral é um tremendo privilégio do amor misericordioso de Deus. Então, através das palavras do mestre aqui, ele já aponta, ele direciona qual é a importância da atividade de decretar, não só por nós, como pela humanidade e toda a vida. Isso é um privilégio, né, que vem através do amor misericordioso de Deus. Isso permite que as promessas divinas se cumpram, pois está em concordância com sua própria grande lei. Lembrando, o mestre está dizendo aqui, está ensinando, está relembrando que aquilo que nós trazemos para o mundo da forma, aquilo que nós trazemos para o nosso mundo, nós estamos abençoando ou também amaldiçoando. Vamos lembrar disso porque é extremamente importante. Vimos na aula anterior, na primeira parte, que aquilo que nós criamos através do falar, do pensar e do sentir, né, esse conjunto, essa materialização, é uma realização que pode tanto beneficiar como pode prejudicar. E aquilo que vem através da nossa boca é utilizado pela energia de Deus. Nós usamos exatamente essa energia para poder criar qualquer coisa. Então, quando nós decretamos buscando a paz, buscando o amor, a elevação, ou seja, tudo aquilo que está alinhado com a perfeição, nós estamos sim aplicando, estamos estabelecendo aquilo que é uma promessa de Deus, aquilo que é a própria misericórdia de Deus atuando através de nós. Lembrando, Deus só tem uma possibilidade de manifestação, através de cada individualidade que existe no universo. Então, isso denota, isso indica claramente que eu, você, ou seja, todos nós somos responsáveis pela manifestação dessa energia e como ela chega no planeta e como ela é descarregada em qualquer parte do universo. Ok? Então, continuando. A gratidão por tal oportunidade dará maiores bênçãos na vida diária de cada um, e a própria vida abençoará e agradecerá a quem a ame o suficiente para libertá-la por intermédio de decretos. Quando nós falamos que nós acabamos, né, nós vamos estabelecendo o aprisionamento, o acrisolamento da energia por conta daquilo que são as nossas satisfações, os nossos desejos, as nossas intenções, sejam elas egoístas ou não, nós estamos determinando que essa energia fique encarcerada. Essa energia primordial, essa energia original, energia pura que nós recebemos de Deus, ela é utilizada, na maioria das vezes, infelizmente ainda, de forma equivocada, de forma que nós tenhamos resultados que não sejam os melhores, nem para nós mesmos, muito menos para o restante da raça, muito menos para aquilo que configura os nossos irmãos, as outras raças, como a humanidade, né, dentro desse grande contexto, e o reino angélico, o reino elemental, que muito sofre também por conta da nossa posição, postura e a maneira como nós lidamos com essa distribuição de energia no planeta. Então, quando nós utilizamos a energia de forma assertiva, quando nós realmente nos voltamos com a intenção, o interesse de abençoar a tudo e a todos, nós estamos seguindo aquilo que é a vontade de Deus. E é isso que o mestre diz aqui.
Assim nós vamos abençoar a própria vida, né, e agradecendo, né, pela oportunidade de utilizar essa energia, nós vamos estar realmente distribuindo o nosso amor, nós vamos estar imprimindo aí aquilo que é a originalidade da vida, e a vida nos retribui da mesma forma, ou seja, amor por amor. E assim nós vamos caminhando, conseguindo realizar aquilo que é a nossa proposta aqui, o nosso plano divino, como a gente falou em aula anterior. Seguimos. Então, vamos lá. Aqui. O uso da palavra eu sou. Eu sou é o próprio nome de Deus, como nós já vimos também anteriormente. Moisés conheceu a presença eu sou. Deus se apresentou para Moisés, né, como a referência bíblica, e ali ele disse, diga que quem te enviou foi o eu sou. E isso é o que demonstra a individualização de Deus através das suas manifestações. Somos essa partícula divina. Então, quando nós usamos essa palavra, nós estamos utilizando a palavra criadora do universo. A palavra que tem poder para trazer a manifestação tudo aquilo que pode ser realizável, tudo aquilo que realmente nós podemos alcançar através da nossa força criadora. Então, o termo, o uso da palavra eu sou, é extremamente importante que seja observado, porque dentro dos decretos, a gente sempre vai encontrar essa, vamos dizer assim, esse início, né, essa tomada o começo da solicitação, do decretar, do trazer à frente aquilo que é o poder de Deus. Então, quando eu digo eu sou, eu estou afirmando através dessa palavra criadora que há uma inteligência determinando que algo aconteça. Deus disse, faça-se luz, né? Fiat lux. Então, uma inteligência divina, ou a força criadora, decretou, determinou que algo acontecesse, que a luz se estabelecesse naquele momento. É essa inteligência que nós representamos através de tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando eu digo eu sou, eu estou startando, eu estou simplesmente dizendo para o universo, responda aquilo que eu estou determinando, porque o eu sou é essa consciência que se move, que se manifesta. É uma palavra ou um termo, né, ou a consciência, reconhecimento da consciência, que é utilizado por todos os seres, em todo o universo, em toda a criação, em toda a parte, é essa expressão, o eu sou, ou seja, o reconhecimento da própria consciência, é um poder que todos os seres no universo conhecem e sabem que a partir daí é onde surge, é onde inicia, é onde começa todo o processo de criação. Por isso, o cuidado que nós temos que ter com a forma como nós utilizamos as palavras e principalmente quando eu digo eu sou o quê? A vida que é inteligente sempre vai obedecer. Então, é preciso tomar esse cuidado com o que a gente está determinando para ela. O que eu estou dizendo para a vida? O que eu estou determinando que a vida faça? Que a vida estabeleça a partir daquilo que é o meu pensamento, é o meu sentimento e o que eu estou dizendo. Tudo que existe no nosso mundo é a vida obedecendo ao nosso comando. Falamos já, comentamos sobre isso anteriormente. Então, quando eu decreto alguma coisa, ou seja, quando eu digo, quando eu determino que alguma coisa aconteça, se eu estiver consciente disso, ou seja, quanto mais clareza eu tiver daquilo que eu estou dizendo, mais fácil, mais simples é direcionar para o resultado desejável. Quando eu não estou consciente, quando eu simplesmente mergulho naquela tal escuridão, que eu acabo sendo influenciado, que infelizmente nós vivemos mergulhados dentro desse plano que nós mesmos criamos e estamos contribuindo para que seja mantido, então, com isso, nós vamos tendo um resultado que é somente o retorno da energia que nós movimentamos através dessa força propulsora. Por isso, o cuidado.
Exemplos. Mestre Jesus, o que ele disse? Palavras do Mestre Jesus que foram registradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Em todas as palavras, em tudo aquilo que Jesus decretou, em tudo aquilo que Jesus determinou, ele sempre trouxe a palavra criadora individualizada do eu sou, a presença divina de Deus através da consciência individualizada. Eu sou para tudo, precedendo tudo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí há uma confusão, mas eu diria assim, não é uma confusão tão ingênua, tão, como é que eu vou dizer assim, tão inofensiva, né? Quando se diz, olha, Jesus, ele falava a respeito dele, porque eu sou, né? Como se Jesus, perdão, estivesse se referenciando à própria figura, ao próprio indivíduo, né, encarnado, mas ele mesmo dizia, o Pai que está em mim o faz. E é essa a diferença. Jesus se referia ao eu sou como a identidade original dele. Aquele ser, a identidade original dele é que se manifestava. E a personalidade de Jesus, ou seja, o conjunto do corpo mental, corpo emocional, do corpo etérico, eles estavam sob a ordem, sob a direção desta consciência, que é o eu sou. Então, todas as vezes que Jesus falava, ele falava através dessa consciência, era essa consciência que se manifestava. Então, ele não falava a respeito do homem, ele falava, assim, a respeito da divindade. E isso foi sendo, claro, ajustado ao longo do tempo por muitas culturas, e principalmente pela religião cristã, para que se olhasse para Jesus como sendo o único, né? Aquele que incomparavelmente não se podia alcançar, né? Olha, não dá para alcançar. E Jesus falava exatamente o contrário, não, o que eu faço vocês também podem fazer. E está lá, são as palavras dele através dos discípulos. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado e observar bem. Jesus colocou isso como exemplo, ele sempre decretava, sempre determinava, sempre orava, mostrando aquilo que era a consciência mais elevada. E aqui estão as palavras dele. Agora, o que normalmente nós fazemos? O que a gente tem decretado ao longo do tempo? Eu estou doente, eu estou triste, eu sou inútil, eu sou pobre, eu sou assim mesmo. E isso a gente tem feito durante muito tempo. Considerando a lei da reencarnação, nós temos sustentado esse padrão mental, essa ideia, durante muito tempo. Então, como nós podemos simplesmente acreditar que as coisas que nós vamos receber, aquilo que a gente vai ter de retorno, será o melhor, será o ideal, o mais equilibrado, o mais feliz? Não. A humanidade é prova viva disso. O que nós vemos é a humanidade, na sua grande massa, decretando, determinando, dizendo que existe a doença, que existe a pobreza, que existe... mas tá aí, essas coisas existem. Sim, nós não estamos dizendo que elas não estão aí presentes. Estão porque nós criamos isso, nós continuamos fazendo a manutenção disso. Só que as pessoas que conseguem despertar, que conseguem perceber como funciona esse mecanismo, que vão acordando, né, dessa tremenda matrix, elas vão percebendo que há possibilidade de se autorrealizar, que foi o que aconteceu com muitos, e principalmente aqueles grandes mestres que vieram e nos ensinaram isso, nos mostraram na prática. E a gente pega normalmente isso e acaba distorcendo. Então é preciso tomar um grande cuidado, porque aquilo que nós falamos determina o que nós temos na nossa vida. Se eu continuo dizendo que eu estou ou eu sou numa condição totalmente ruim, negativa, pesada, é isso que vai continuar sendo estabelecido na minha vida. Se eu mudo esse padrão, eu tenho que, óbvio, né? Não adianta só eu dizer isso da boca para fora e lá dentro eu estar acreditando que, não, eu estou dizendo aqui que eu sou um cara saudável, que eu sou uma pessoa feliz, e lá dentro eu não acredito no que eu estou dizendo. Não vai acontecer, não vai ser realidade. Então eu preciso procurar os meios, as formas, praticar, porque é uma prática, assim como nós praticamos durante muito tempo, milhares de anos provavelmente, praticando e exercendo essa mesma função distorcida, equivocada, e
óbvio que a gente não vai ter um retorno diferente. Não adianta eu plantar uma coisa e querer colher outra. Essa é a questão. E a gente está cheio de ensinamentos assim por aí, né? Muito bem. Então, sempre bom lembrar, ao dizer eu sou, eu determino o que eu desejo ao meu mundo. É a partir daí que a determinação acontece, como nós falamos agora. Quando eu decreto através da minha individualidade divina, ou seja, essa individualidade que é a fagulha de Deus, o eu sou, a célula, né, do grande universo, dessa grande consciência, eu estou determinando aquilo que eu quero para o meu mundo. Então, quanto mais consciente eu estiver disso, mais fácil é de conduzir esse caminho e os resultados que eu tenho. O poder de criação é o mesmo, tanto para o bem quanto para o mal, foi o que já comentamos. Então, se eu simplesmente direciono a minha energia para o amor e para a luz, é exatamente esse caminho que vai se estabelecendo, é isso que vai se acumulando. Se eu estou totalmente inconsciente e vou levando o meu caminho através do engano, da mentira, fugindo da realidade e da verdade, simplesmente procurando a minha autossatisfação, o meu prazer, e a gente não está dizendo aqui que não se tenha prazer na vida, que não se deve ter prazer na vida. Prazer é algo muito relativo, porque aquilo que é prazer para um não é para outro. Então, a gente precisa notar aí até onde vai essa ideia do prazer, porque tem muitos traços de personalidade, muitos traços egóicos envolvidos aí. E isso demonstra o quanto nós nos equivocamos, o quanto a gente acaba realmente se perdendo no caminho, porque acredita que aquelas coisas são tremendamente valiosas e a gente está indo para um lado que não vai ter um resultado que seja efetivamente feliz. É pura ilusão, como a própria Bíblia diz, né? Tudo é uma grande ilusão. E a gente encontra também em inúmeras outras escrituras, culturas, filosofias falando a mesma coisa. A máxima, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa é uma máxima que, para alguns autores, é atribuída a Sócrates, não sabe, mas está no templo, na entrada do templo em Delfos. Né? Então, a gente tem aí uma orientação muito firme, muito forte, muito assertiva em relação a conhecer-se, a realmente entender, sentir essa consciência e, a partir dela, alcançar essa grande execução, isso que é a nossa natureza original. Seguimos. A relação com a presença eu sou. Né? Reconhecer a presença eu sou levará tempo até limpar toda a energia acumulada. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer da noite para o dia. A gente não vai... hoje a gente começa, então tá, já entendi, agora eu vou começar a levar o meu reconhecimento para Deus, entender... A gente vai ser pressionado de todas as formas para que isso não ocorra. E não é porque, como a gente falou lá atrás, não é porque tem um ser do mal, voltado para o mal, né, com um garfinho lá, um espetinho querendo tirar a gente do caminho. Não, é porque é a nossa energia somada à energia de toda a humanidade que está distorcida e a gente precisa fazer essa purificação. Aí entra a prática diária, né, estabelecer isso dentro do nosso mundo, dentro do nosso tempo. Ok? Então, leva tempo para a gente conseguir fazer isso. A presença eu sou, ela fala direto ao indivíduo, não precisa de intermediação. A nossa consciência é sábia, é perfeita, não há necessidade de nenhum intermediário, de nenhum guru, de nenhum padre, de nenhum pastor, de absolutamente ninguém. Não significa que essas representações espirituais, pegando esse gancho, não possam contribuir com os outros, não possam contribuir com seus irmãos. Claro que podem, mas existe aquela ideia de que não, olha, esse indivíduo ele é a expressão da verdade, a máxima. A pessoa pode te dar direção, pode te dar orientação, mas quem vive, quem realmente estabelece a verdade, aquilo que é a presença de Deus, somos nós, através da nossa individualidade divina também, buscando dentro de nós, voltar à casa do Pai, sempre lembrando isso. Então, Deus fala diretamente para a gente. Quando assumirmos que Deus é a única inteligência atuando, então o restante vai perder o poder. É aí onde entra o grande reconhecimento.
Deus é a fonte suprema de tudo. Eu posso dar o nome que eu quiser para essa fonte suprema. Tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que não vão se curvar diante dessa ideia de uma consciência. Não tem problema. Mas a questão aqui é, existe uma inteligência por trás de tudo isso, de tudo aquilo que é a lógica das leis que regem todo o universo. Quando nós realmente reconhecermos isso, então a gente tira o poder daquilo que é totalmente ilusório e passa a viver cada vez mais dentro do processo que a gente chama de eterno. A invocação diária da presença eu sou, da presença individualizada, ela precisa de disciplina e determinação. Como a gente falou, não vai acontecer num passe de mágica. É preciso insistir, é preciso mudar muitos hábitos, é como pensar numa alimentação, uma coisa que eu costumo falar bastante a respeito. Se eu não mudar os meus hábitos dentro daquilo que é alimentação, o meu corpo não vai receber benefícios muito razoáveis e consideráveis, não. É por isso que eu preciso realmente fazer aí uma bela de uma avaliação, organizar as minhas ideias e entender o que é essa disciplina e como realmente é necessário, sabe, se determinar para que isso aconteça. Senão, não haverá resultado que seja assim tão benéfico, tão interessante. Os decretos que funcionam. A eficácia de um decreto ele está atrelada ao sentimento, à convicção e visualização. Então, se não houver, ou seja, acreditar naquilo que eu estou fazendo, do que eu estou dizendo, não vai adiantar nada. Eu tenho que ver isso, eu tenho que começar a formar cada vez mais a imagem daquilo que eu estou dizendo e sentir que isso é real. É um treino, como nós estamos falando. Não é tão simples para a grande maioria de nós. Decreto falado é mais efetivo, porque eu estou trazendo isso para o mundo externo. Mas se o pensamento silencioso, né, aquele só o fato de pensar, ele for carregado realmente de sentimento, for algo muito forte, então você pode ter certeza que isso suplanta palavras vazias, com toda certeza. Mas se a gente realmente está convicto, se a ideia é aplicar aquilo, trazer verbalmente, então fale, diga, traga isso com todo o sentimento. Realmente vai acontecer, vai funcionar. Decretos em voz alta, não precisa gritar, né? Tem até umas piadinhas assim, ó, Deus não é surdo, né? Então, a gente não precisa fazer aos gritos a coisa. Podemos falar como se estivéssemos naturalmente conversando com a nossa presença divina. E também o sussurrar não interessa, é como se a gente estivesse tentando esconder. Então, a gente pode ou falar, verbalizar isso naturalmente, ou simplesmente pensar e sentir isso com toda a intensidade. Sussurrar é uma coisa que dá a impressão de que a gente está escondendo, que, sabe, não há aí uma intenção tão forte. Então é importante olhar para isso. O poder do decreto está na habilidade de visualizar. 80% do decreto acontece a partir daqui. Então, visualização, como já falamos, é muito importante. Ver aquilo que a gente deseja. Os mestres deixaram decretos poderosos. Né? Nós temos vamos dizer assim, uma quantidade bastante considerável, razoável de decretos. E esses decretos são a visão dos mestres, a visão desses seres libertos, nos apresentando aquilo que é a expressão através da presença individualizada. Então, faz uma diferença muito grande quando a gente entende como é que funciona esse processo do decretar e, principalmente, através das palavras, né, daqueles seres que já alcançaram essa realização. E alguns precisam ser repetidos mais vezes. Lembra da história da repetição? É repetido. Então, todo dia. E aí a gente vai pegar decretos também que a gente vai falar mais de uma vez. Como se fosse a história do terço, do japamala, né, de um mantra. É mais ou menos essa ideia. Uma lembrança muito antiga que vem através dessas correntes, mas que tem esse mesmo sentido. Então, decretar 3 vezes ao dia seria o ideal. Quem sabe 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Mas o ideal, de acordo com os mestres, seria decretar 3 vezes ao dia. Pela manhã, meio-dia e à noite. Algumas religiões praticam isso, né? Tem a oração que é ali ritmada. É exatamente isso, é a lei do ritmo. É aí onde a gente vai conseguindo fazer a vibração entrar nesse processo ritmado. Extremamente importante. Muitas pessoas decretando no mundo gera força. Isso compõe aquilo que é conhecido por muita gente como uma egrégora, ou seja,
é um conjunto de forças, de energias que vêm de várias partes e por terem semelhança, por estarem sintonizadas no mesmo nível vibracional, acabam criando um campo de força, uma potência muito grande e geram essa energia poderosa. É assim que acontece em todas as religiões. As pessoas, né, principalmente aquelas que são mais sinceras, que estão realmente imbuídas do sentimento, elas estão orando ali em prol de uma causa, essa energia ela vai se concentrando na atmosfera da Terra. E tem muita gente que faz isso sim, graças a Deus. Por isso que a gente consegue aí ter alguns retornos benéficos para muita coisa. Senão a Terra já não teria, vamos dizer assim, não daria continuidade, já teria sucumbido. Tanto por essas pessoas, como principalmente pelos mestres que ainda permanecem aqui. Manter os mesmos decretos, né? Então é importante a gente ter essa continuidade, então a gente mantém aqueles decretos para realmente acumular aquela energia. Mas se houver uma necessidade, por exemplo, eu preciso decretar, eu preciso fazer ali a minha direção para algo mais específico, quem sabe a saúde minha ou de alguém, né, que eu queira decretar, que eu queira determinar que essa saúde aconteça, eu também posso fazer isso, não tem problema nenhum, mas sempre com equilíbrio e seguindo esse padrão, para manter o ritmo, para a gente ficar ali sempre alinhado com essa realização. Decretos curtos não precisam ser longos, coisas extensas, a gente tem decretos bem curtos, né? Como eu sou a ressurreição à vida, é um decreto do Mestre Jesus e é um decreto poderosíssimo. Então eles têm que ser curtos, claros e rítmicos. Esses são os melhores, né? Que afirmações muito longas, como a gente falou. E é mais fácil para visualizar, é isso que a gente tem que entender. Se é mais curto, a gente consegue transformar ou transpor isso para um campo de visualização. É bem mais interessante. O esquema para decretar. Então, uma sequência, né, que a gente poderia dizer aqui, seria: aquieta-te e contempla a tua presença eu sou. Então, eu entro em conexão com essa minha presença individualizada. A gente pede, entra em contato a partir daí com os grandes mestres, aqueles que a gente tem mais essa afinidade, essa simpatia, vamos dizer assim, quem sabe, né? Ou seres excelsos, seres de luz, anjos, por que não? Para que entrem no nosso mundo, para que realmente nos deem a vibração deles, para a gente conseguir sustentar no meio de todo esse oceano aquilo que a gente tem como proposta, que é fazer aquele decreto, aquela oração. Isso é extremamente importante, faz muita diferença. Invocar a Deus, né, pedindo proteção não só para a gente, como para os outros. Então, nessa sequência, a gente está entrando na presença de Deus, ali na presença da divindade, e solicitando que esse campo de energia que nós estamos criando seja ali sustentado e que a gente seja protegido de tudo que está ao redor, de todas as coisas que não fazem parte desse nosso desejo de criação, não só para nós, como para toda a humanidade. É sempre importante isso. A gente vai invocar a lei do perdão, porque a gente está sempre cometendo muitas faltas, né? E a ideia é a gente eliminando isso. Então a gente invoca a lei do perdão, pedindo perdão por tudo aquilo que a gente acabou equivocadamente realizando, né? Seja consciente ou não. Visualizar a chama violeta limpando, então, como a gente falou, é uma ferramenta que nos serve como um sistema de purificação. Essa é a chama sagrada que a gente pode visualizar durante esse momento, limpando todo o nosso corpo, todo o nosso campo de energia, né? Limpando o pensamento, o sentimento. É uma forma de visualização bastante interessante e que traz um resultado muito bom. E a gente pede pela nossa libertação. Então, ascender é o nosso propósito maior aqui. A gente não veio para cá para tirar férias, não veio para sofrer, não veio para, dar um tempo. A gente veio para cá para finalizar esse processo e conseguir se elevar, ou seja, ascender a consciência de todo o universo, ou Deus. Então, aqui é o nosso processo de libertação, e é isso que a gente pede, é o nosso propósito fim. Ficar em silêncio no final, então terminamos ali o nosso momento, a gente fica em silêncio e agradecemos a vida e a todos os seres, agradecemos por tudo aquilo que nós temos. Esses são 7 passos que a gente pode seguir, né, que são direcionados pelos mestres para a gente poder
ter um esquema de decretos mais efetivos, né, direcionados. E, como eu falei, é um treino realmente, é algo que a gente precisa trabalhar bastante com afinco para chegar nessa realização. Senão, a gente vai ficando aí com uma perna capenga e a coisa realmente não ganha ritmo. Saint-Germain disse o seguinte: o alcance ascendente da consciência exterior, através da oração, da invocação, do decreto, da visualização e do canto, olha, até o canto aqui, né? Porque ó, a gente está expressando. Então, o que nós cantamos? O que a gente está trazendo através da nossa fala para o nosso mundo? O canto entra aqui, é o mestre sinalizando. É somente a metade do exercício espiritual perfeito. Então, isso que a gente está falando, o mestre diz que isso é 50% daquilo que a gente realmente tem como prática, ou deveria ter como prática espiritual para alcançar essa perfeição, que deve ser conscientemente empregado pelos estudantes. Nós somos os estudantes aqui, a gente está nessa grande escola chamada Terra. Então, o mestre nos considera como estudantes, e realmente é o que somos aqui, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo essa nossa capacidade de condução da energia, o domínio sobre essa energia, que é a perfeição. A aceitação das energias invocadas, daquilo que a gente pediu, através de veículos controlados, ou seja, dos sentimentos, pensamentos, receptivos e alertas, completa esse serviço. Então, se a gente realmente está aí atento, é orar e vigiar do Mestre Jesus, o amado Mestre Jesus, aqui é exatamente onde nós vamos perceber que estamos realmente seguindo esse caminho, essa direção, essa disposição para conseguir realizar. Estamos decretando e estamos harmoniosos dentro daquilo que é a nossa intenção de receber a presença de Deus. Então, isso completa esse serviço, né? A prática espiritual. E como diz o mestre, toma tempo ser santo. É tempo, sim, é dedicação. Para ser santo, dá trabalho. Todos aqueles que se tornaram referência tiveram uma vida bastante atribulada, uma vida realmente ali, sabe, de busca, de interesse, de disciplina, de aplicação. Por quê? Porque senão não alcançaria essa realização. E isso está aí para a gente consultar o tempo todo nos registros das mais variadas culturas, filosofias, religiões até, e é uma questão da gente fazer o nosso balanço, a nossa reflexão, para poder ver se isso realmente faz sentido ou não. Ok? Então, gratidão pela oportunidade e eu sou paz, luz e bênçãos. É isso que todos nós somos, é isso que realmente faz com que nós tenhamos aí a nossa possibilidade de realização dentro desse mundo tão expressivo, tão feliz, tão maravilhoso. Opa, um pouquinho. Ok? Muito bem. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula, a segunda parte, e agradeço pela oportunidade, espero que o conteúdo seja realmente relevante, que traga paz, luz, amor e bênçãos para todos nós. Então, até a próxima e felizes reflexões. Gratidão.